Que alegria me comunicar com você mais uma vez hoje, nesta oportunidade de falar direto a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Muito bem-vindos ao programa de hoje. O nosso tema principal hoje é comunicação. A comunicação nos relacionamentos. Sabe que uma das coisas mais difíceis é justamente se comunicar. O que parece tão fácil. Parece que as crianças comunicam, os adultos comunicam, os que sabem falar cultamente se comunicam, os que usam os jargões mais populares se comunicam. Mas será que realmente é tão fácil assim se comunicar, mesmo com todas as diferenças que compõem a comunicação e as formas de comunicação? Será que muitas vezes estamos dizendo algo que o outro esteja entendendo à medida que nós imaginamos? Ou deveríamos repensar a nossa forma de comunicar? Em que momentos? Como? O que se faz? O que você, como esposa, deve modificar ou melhorar na comunicação com seu marido, com seus filhos? O que você, como marido, deve melhorar na condição de comunicar melhor aos seus filhos, à sua esposa, aos nossos amigos? Hoje é tão comum as redes sociais, a internet, quando nós nos comunicamos tão facilmente, tão rapidamente. Como que nós temos, então, usado de todas as ferramentas para comunicar melhor, para conviver melhor, para edificar, para crescer, para aprender? Vem aqui com a gente no programa de hoje, porque para nos ensinar muita coisa ou nos ajudar, porque ele tem condição para isso, de volta. Pastor Edemar Lamarques, doutor Edemar Lamarques, bem-vindo. Muito prazer, Darlete. É sempre bom estar aqui. É uma alegria ver vocês, revê-los pela câmera. E eu tenho tido realmente uma dívida muito grande com os seus ouvintes, Darlete. Eu recebo mais contatos e pedidos de resposta do que eu posso atender. Mas eu tenho atendido dentro do possível. Tem um pessoal esperando na fila ainda aí, mas eu vou atender. O doutor Edemar, ele mora nos Estados Unidos e quando vem aqui ao Brasil, eu já fico procurando onde ele está para que ele venha participar do programa. É sempre muito bom, muito bem-vindo. Faremos esta semana ainda o Sem Tabus juntos. Graças a Deus. E você já é o nosso convidado. Você sabe que o Sem Tabus vai ao ar de quinta para sexta, à meia-noite, e tem sido assim uma grande bênção na vida de milhares de pessoas, independente da idade, jovens, adultos, os mais velhos, não importa, tem sido de grande benefício para todos nós e ter pessoas no seu quilate, pessoas como todos os meus convidados que participam e passam e sentam naquela poltrona vermelha, tem nos ajudado, como ajudam aqui no Consultório de Família. E vamos agradecer juntos o nosso interlocutor, que é o pastor Marco Lamarques, do Novo Tempo em Família, que é o meu sobrinho. Ele faz essa ponte entre mim e você. E aí, obrigadão, rapaz. Pastor Edemar que me avisou, olha, tá chegando no Brasil. Eu falei, manda para cá, vamos que vamos. E de volta aqui comigo, não, de volta não, no Consultório de Família é a primeira vez estreando aqui comigo, mas no Sem Tabus já temos parceria. A jornalista Fabiana Bertotti, bem-vinda. Muito obrigada. Eu não tenho intermédio nenhum, tem fila ninguém me querendo, doutor, mas eu venho mesmo assim, não tem problema. Boa noite. Como assim? É que depois que é pra gente fica até meio assim, né? É fila de gente querendo, a gente intermediando, o cara morar fora. Eu moro por aqui mesmo, eu venho fácil, é só chamar. Mas boa noite pra vocês também. Boa noite, Fabiana. Muito bom. Fabiana Bertotti também é escritora, você já sabe, talvez, mas ela trouxe, inclusive, hoje um livro para a gente dar de presente. Na verdade, ela não trouxe, deixa eu contar a verdade. Mas contar a verdade, ela falou assim, meu livro. Eu falei assim, bom, seu livro, né, o meu é meu, o seu você não trouxe. Então, aí uma convidada, uma família de pessoas que veio nos visitar, está aqui no estúdio. Já dá para mostrar, o Robson? Vê se dá para fazer um take ali. Vê se dá. Merece. Eu acho que não vai dar agora. Depois a gente combina. Aí o que acontece? Ela disse assim, eu tenho um livro que eu trouxe para você autografar, né, fofa? Gente, ela merece outro livro de brinde. Que ela foi bem legal. Na frente, mas, enfim, outro atrás. Também acho. Então, o livro da Fabiana Bertotti valendo hoje para quem retweetar o link do nosso programa Submissa, todos têm um dono, diz ela. E diz aqui neste livro que você pode participar hoje com a gente pelo Twitter. O nosso endereço está aí no vídeo, é Consultório NT. E você vai retweetando o link do programa e quem sabe no final do programa de hoje, o livro Submissa, todos têm um dono, vai para você. Este não, que este já tem uma dona. Mas ela vai mandar um autografado para você também, tá bom? Já pode mostrar um take da família que nos visita? Deixa eu ver aqui, dá um tchauzinho aqui para os nossos amigos, deixa só um instante. Aí, olha quanta gente querida. Eu tenho não tô vendo a Yara filhinha, e a Cris. Tem auditório ali. Aí, deu. Obrigada, viu, gente? Vocês vêm de?
Petrópolis, no Rio de Janeiro. Muito bom, obrigada. Eu tenho a Yara comigo, que está ali, é muito importante. E a Cris, que é a minha filha. Que é a nossa filha, na verdade. Beijo para vocês, Yara e a... Cristiane, beijo. Obrigada pelo carinho de estar aqui acompanhando o pastor Edemar também, nos fazendo esse carinho todo. Vamos lá começar o programa de vez. No tema comunicação, quando vocês falam em comunicação nos relacionamentos, por onde vocês começam a falar? O que mais chama a atenção para vocês nesse tema? Fabiana? Eu acho que nós nascemos com a necessidade de comunicar. Você mantém a necessidade de falar. Desde cedo você ainda não tem a linguagem formal, mas você bate, você chora, você resmunga, porque você precisa se comunicar. E eu não sei o que acontece no meio do caminho, o senhor que é doutor vai explicar aí pra gente, o que acontece no meio do caminho, que depois a gente não quer mais se comunicar com as pessoas com quem a gente precisa se comunicar. De repente eu brigo pra aprender a falar, pra poder dizer, olha, eu tô com fome, tô com sede, cuida de mim. Aí eu cresço um pouquinho, não quero que você saiba das minhas necessidades, tá bravo? Não, não tô, tem alguma coisa? Nada. E você não quer mais comunicar, porque eu acho que comunicar, nesse caso dos relacionamentos, Darlete, é desconfortável. Pais que querem conversar com os filhos. Tá tendo uma tendência agora, eu estava lendo um livro sobre isso, que os adolescentes estão saindo do Facebook. Está tendo uma debandada de 4 milhões de usuários por mês, porque eles não estão no Facebook. E começam a consultar por que eles não estão no Facebook. Porque os pais estão entrando no Facebook. E eles estão saindo do Facebook porque não querem se comunicar com os pais ali. Porque é desconfortável falar das suas necessidades, das suas dores, mesmo no casamento. Por que você está com a cara fechada? Por que você está com a cara ruim? Nada. Você quer que a pessoa adivinhe, porque o processo de falar, às vezes, pode parecer uma humilhação, pode parecer um momento de fraqueza e você vai ter que dar o braço a torcer. Então, eu não sei o que acontece nesse período da vida em que a gente quer aprender a falar, quer aprender a se comunicar e depois de uma certa idade a gente já não quer mais falar. A gente quer que as pessoas adivinhem, a gente quer que as pessoas descubram, mas eu não me dou o esforço, não me dou o trabalho de explicar, de comunicar. E como comunicadora de profissão, a gente sabe que existe o emissor, o meio, a mensagem e o receptor. E no meio desse canal pode ter o tal chamado ruído na comunicação, que é justamente aquele empecilho que faz com que o emissor fale não chegue ao receptor. E ele diz, mas você falou que eu estava gorda. Não, não falei, eu só falei que o vestido estava justo. Então, você falou que ela estava gorda? Não, mas espera aí, teve um ruído no meio dessa comunicação. E isso acontece com muita frequência, eu acho, na vida da gente, com pai e mãe, com o marido, com o namorado, com amigos. Pelo menos na minha vida. Todos os relacionamentos. Eu acho que com todo mundo é assim, né, não? Doutor Edemar. Na verdade, a comunicação não é o que se fala, é o que o outro entende. Isso é comunicação. Mas nós temos a certeza absoluta que é o que eu disse que conta. Se nós pensarmos que é o que a gente diz que conta, então a gente não vai contemplar a compreensão do outro. A comunicação, ela chega ao receptor com uma série de razões dentro dele que podem produzir este ruído da comunicação. O que eu estou pensando a seu respeito ou a respeito do assunto me faz interpretar o que você disse. E interpretação é uma forma de você alterar o que foi dito. Então, na verdade, quem deve estar atento é o comunicador, porque o ouvinte, ele vai fazer da sua audição uma interpretação. O estado que ele está, o momento que ele está. Baixa estima, por exemplo. Baixa estima é uma barreira tremenda para a comunicação. Uma pessoa que tem baixa autoestima, quando você fala com ela, a cabeça dela está adiantando uma série de perguntas. Por que será? Por causa disso? Por causa daquilo? Por causa daquilo outro? Então, a comunicação mais importante, inclusive nos estudos são feitos, nem são as palavras. Mas a Bíblia dá muita importância às palavras na comunicação. A comunicação é dito que a nossa comunicação não verbal, que é gestual, que às vezes é um olhar, um balançar de cabeça, uma virada para o lado, um movimento de braços, ela é mais rápida e mais forte, mais eficaz na comunicação do que a própria palavra que foi dita. Então, às vezes, uma palavra boa, mas dita com gestos que não correspondem, a palavra ficou no esquecimento. O gesto, não. O gesto chegou à pessoa. E o tom também, né, doutor? O tom da voz vem antes da palavra também. Tem aquela coisa de você ligar pra mãe, assim, e a mãe pergunta, tá tudo bem? A Darlete, a mãe sabe disso. Quando eu ligo pra mim e digo, oi, mãe, o que você tem? Tô bem.
Não, você tem alguma coisa. Não tem. Não, sua vozinha tá estranha. Não tem isso? Você fica pensando, nossa... E é mais que as palavras também. É mais do que a palavra, é verdade. E ainda que você use as palavras para negar, o seu tom de voz vai dizer outra coisa, o teu olhar vai dizer outra coisa. Na sua experiência como conselheiro, que já vai assim, o quê? Umas dezenas de anos, né? Já. Umas dezenas de anos. Qual tem sido a sua experiência mais forte no que diz respeito à falta de comunicações entre casais ou pais e filhos? Qual é o ponto mais difícil? Existem 3 áreas entre homens e mulheres que causam dificuldade. A primeira delas é a resposta sexual. Cada sexo analisa diferente o que é comunicação e diz do seu jeito, enquanto o seu ouvinte já tem uma outra maneira de perceber. O segundo aspecto é o temperamento do indivíduo, que dá o mais importante tom da sua personalidade, é o temperamento, que é uma coisa que vem com a pessoa na herança de nascimento. E o terceiro componente são as experiências. Experiências como crianças, experiências como adolescentes, como adultos. Essas experiências combinadas com o seu temperamento, mais o sexo, faz de você um comunicador com dificuldades no sexo oposto, na relação do sexo oposto. Então, o que uma mulher, por exemplo, né? O que ela entende de afeto transforma o comunicador um sujeito bem recebido. E o que ela entende de afeto, que é negativo nele, ela não consegue escutar o que ele fala. Fica surda. Escuta, mas não ouve. Porque o seu emocional está interferindo na comunicação. Já o homem, não. O homem é racional. Se ela usa uma linguagem floreada para dizer uma coisa importante, ele já está demorando demais. Ele já corta a comunicação, já não escuta mais nada, ou seja, não é interessante. Só que a mulher começa a comunicação sempre com o superficial. A mulher não gasta o seu tempo falando com o seu namorado, seu esposo, seu noivo, o mais importante de início. Porque a mulher precisa da confirmação se o ouvinte está interessado. As mulheres não sabem disso teoricamente. O teórico Mas eu tem vou que saber. não é que eu vou defender as mulheres. Então você me permite, por favor, o que é isso? Não é que a gente conversa do que não é mais importante. Aqui, o contexto todo da importância do negócio. Não é. Tem que fazer o contexto para ele entender não é isso. A cena que a gente discordar de você. É o interesse do ouvinte que é importante. Na verdade, a mulher está testando o grau de interesse. Se ele estiver interessado, a comunicação mais importante vai ser dada. Qual a razão de você dar para mim, Darleide, uma informação importante se eu não estou mostrando interesse por você? Você fica respondendo não vai mostrar. Né? Ela falou, olha, não está interessado, eu não vou desperdiçar uma coisa importante para quem não está interessado. E esse interesse, interessante isso, né? Esse interesse da mulher é interesse na pessoa dela. E o homem fala assim, imagina... Tem nada a ver. Você não presta atenção. Eu não estou interessado. Em mim. Ele fala assim, eu não estou interessado nesse assunto, mas eu gosto de você. Não, você não gosta de mim. Se você prestar atenção, se você gostasse, você prestava atenção e tal. Porque é uma forma de aceitação também, né? As pessoas prestarem atenção no que a gente comunica, no que a gente está falando, para ouvir a gente, é uma forma de aceitação. A gente se sente amado ou não, porque ela parou para tomar tempo com o que eu estou dizendo, com o que eu estou escrevendo para ela, né? Eu estou treinando um grupo de homens agora, recentemente, né, que está dando certo. Treinando para quê? Um grupo de homens. Estou treinando para lidar com mulheres. Eu digo para o seguinte, você não precisa entender mulher. Deus não exigiu isso de nós. Falou, ame. Se você amar, está resolvido o seu problema. Então eu falo para os homens, a mulher não precisa ser entendida. Não, porque é uma dificuldade hercúlea, né? Atendida. Se você atender, está resolvido o seu problema. Doutor, nós vamos fazer um busto em sua homenagem, prometo colocar neste programa. Que palavras sábias. Olha, mas é que também é um desperdício tentar entender a gente se a gente não se entende, né? Vamos começar por aí, né? Pelo menos elas falam todas juntas, dá para perceber. Bom, mas veja, recentemente eu atendi um caso de um sujeito que é extremamente calado. Ele tem uma posição muito alta na sociedade. Eu não posso dar muito dado aqui, Darleide, que eu quero respeitar os meus clientes. Mas ele tem uma posição destacada na sociedade, vai muito bem no trabalho e estava desesperado, desistindo da sua esposa. Problema, comunicação. Ela fala bastante, realmente. Tem uma formação, é o meu marido. Ela tem uma formação na área de relacionamentos e ela fala bastante, tadinha. E tem necessidade de falar mais. Tadinha, porque eu não entendi. Eu não entendi. Não, porque ele não ouve nada, entendeu? E ele disse para mim, ele falou assim, não aguento essa mulher. Eu falei para ela, o seu problema dela é você. Eu falei, não vem com essa por cima de mim. Ele falou, já basta o que eu escuto até agora. Eu estou aguentando 7 anos para você chegar aqui para me ajudar. Eu falei, então, mas é você. Ele falou, como assim? Eu falei, ela não é muito
importuna em cima de você? Ele falou, importuna demais. Não, porque você não deu atenção ainda. Comece a dar... Você está ficando louco. Não, pode começar. Aí dei umas dicas para ele. Falei, escute, olhe no rosto dela, olhe nos olhos dela, escute com atenção. Ela vai fazer um rodeio, mas ela vai chegar no mais importante. Mas olha para ela. Quando você estiver falando com ela, lembra de mim. Não importa o que ela fale, continue olhando para ela, prestando atenção. Que ele fala pouco, né? Esse Falei, é importante. Tá ótimo. E ele fez, você não acredita, em 2 semanas ele falou, pastor, eu tenho uma nova mulher. Eu falei, tá vendo? Você já tinha a mesma, você que mudou. Aí ele falou, não acredito. Falei, você não mudou? Mudei. Você não está prestando atenção nela? Estou. Então, tá aí, é só isso. Então, ó, os homens que estão me ouvindo, ó, não faz a coisa muito complicada. Não vai dar certo. O homem normalmente pensa, não, onde é que está? Cada homem que eu recebo no meu trabalho, eu olho no rosto deles, tem uma interrogação enorme. O que eu fiz? O que eu faço? Não é tanto o que você fez. Muitas vezes o que você não fez. Não prestou atenção nela, não olhou nos olhos, não disse para ela, fala, meu amor, eu te ouço completamente. Ainda que sejam 10 minutos. A vida de mulheres e homens tem mudado por causa de 10 minutos. Você pode acreditar numa coisa dessa? Claro que eu posso. Então, a comunicação é pessoal. Se a pessoa vê que você está interessado, a mulher especialmente, né? Ele passou a se interessar por ela, ela percebeu o interesse dele, pronto. A mulher se desmanchou, ela se controla agora. Eu disse para ela, olha, faz o seguinte, presta atenção no seu ouvinte. Falei para ela, sozinha, lógico. Ele não estava sabendo disso. Quando você olhar para o rosto dele, que está meio cansado, porque ele vai estar te ouvindo. Se você perceber que ele está cansado, dá uma reduzida, mas não fica bravo. Se você reduzir e ficar nervosa, não adianta. Faz, tá bom, meu amor, depois a gente continua. Não, continua. Se ele disser isso, você continua mais um pouquinho e para, deixa ele com vontade. Porque algumas se empolgam que ele fala, continue. Aí vai embora a noite toda. E olha, vou te contar, tem sido uma experiência maravilhosa. O mesmo homem, só por parar de ouvir, encontrou uma mulher mais calma. Mais disposta a esperar. Que bênção. É que dá trabalho ouvir, né? Eu tô ouvindo o doutor falar e eu fico pensando assim, deve ser chato escutar a gente, né? Não assim, não que a gente seja chata, porque a gente é legal, mas quando assim, a gente começa a falar e dar detalhes assim, né? Dá vontade de mistura desligar. os assuntos, e quando mistura os assuntos... As senhoras, por favor, dê um pouquinho de organização nesses assuntos. Vai ter que doutora... Falam da avó, falam da filha, do cachorro, do empregado, do médico e de um plano que vai ser semana que vem. E às vezes se bobear, fala até das férias. E é verdade. Não, o homem que a gente tem uma coisa que é meio assim, eu fico pensando, às vezes eu tenho dó do meu marido, porque eu penso, além de ter esse fator aí, não que eu fale muito, mas você começa a contar... Como que é? Não, assim, não é esse caso. Nenhum, não. Daí você começa a falar, e eles realmente, assim, ouve porque te ama, casou, fazer o quê? Eu tenho um segredo. Tem um né? segredo que eu vou perguntar para Jesus. Como é que algumas mulheres respiram enquanto falam? Porque fala tanto que eu não consigo entender como é que respira. Vou te dar uma técnica. Não são todas. Mas ó, ele falou de uma coisa que é interessante. Das mulheres que falam, nunca chego lá. Porque eu acho que existe também essa coisa das mulheres na comunicação, das mulheres, existe dos homens também, mas eu acho que é mais por parte das mulheres, de não falar, de não explicar, de esperar coisas e nunca verbalizar. Algumas colegas, elas acham que os maridos, sei lá, tem bola de cristal, entendeu? Ah, ele não falou eu te amo hoje, não trouxe uma flor. Mas ele não sabia que você queria uma flor ou que hoje era para dizer tal coisa, e cria expectativas na cabeça, e cria vontades, e nunca comunica isso ao parceiro. E eu acho que isso tem muita influência da mídia, das novelas e desse circo todo romântico que pintam pra gente, que a gente acha que o marido vai ter sempre as palavras perfeitas, igual a do galã da novela, Sim. E ele é real, ele não tem essas palavras, ele tem a vida real, ele foi no borracheiro, ele, né, foi... E daí ele não diz o que ela tá esperando escutar, e vai acumulando aquela frustraçãozinha. Só que você nunca fala também. Você não diz, olha, eu não gosto quando você coloca o tênis do futebol ali. Você não fala, mas você vai acumulando aquela raiva. Acumulando. Aí um dia você estoura, tá, mas só porque eu botei o tênis aqui, por que você não falou antes? E não existe essa comunicação no sentido de informar. Mas tem a outra mesmo. que também fala do tênis todo dia. O sujeito não que é aguenta chata mais. também. Ele acha que o tênis, a ordem da casa é mais amada do que ele. A novela, depois se você der um espaçozinho, não agora, mas eu acho que a gente é bom guardar para daqui para frente. Por que a novela aborda essa linha de ação? Por que ela mostra exatamente o galã falando o que a mulher quer escutar? E por que a mulher da novela faz exatamente o papel que os homens esperam que a mulher fale? Porque por muitos anos, novela era um assunto de mulher. O índice de homens que assiste hoje é muito elevado. Talvez nós devêssemos falar para os nossos ouvintes, telespectadores, por que é que a novela segue essa linha e por que tem tanto sucesso? Talvez o sucesso da televisão seja a resposta que nós estamos, de problemas que estamos tendo na nossa casa. Boa. Qualquer casa.
até de cristãos, infelizmente. Sim, boa. Pô, doutor, segura aí, não esquece disso, porque é importante. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no Twitter dessa conversa aqui de hoje. A Tamara está dizendo, Darleide, a mulher afirma que pode ouvir enquanto está fazendo 1001 coisas, mas quando está falando com o homem, quer que ele pare tudo só para ouvi-la. É porque eles também não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, então é melhor ele parar para prestar atenção, né? Consegue. Não é, ó, o doutor disse que é verdade. Sei lá. A Sara Lima está dizendo, amo o consultório hoje mais ainda, falando sobre comunicação. Beijo para você, Sara. O Bruno dizendo, foi uma benção, o Grupo Raves. Quem é o Bruno, Salatiel? É amigo? É? Eu conheci ele lá. Gente, dá um jeito, se vira, mostra ali o Salatiel, todo o programa. Eu estou apresentando o Salatiel em todos os programas, já fiz isso no Sem Tabus. Dá um legal aí. Isso. Que pessoa. Você se comunica bem no seu relacionamento, Salatiel? Creio que sim. Creio que sim, né? Do jeito que você canta bem? Creio que sim, né? Muito bem, muito bem. Então tá, o Bruno está dizendo que foi ótimo ter a presença do Raves lá no Rio de Janeiro. A Patrícia retuitando o link do programa e hoje valendo o livro da Fabiana Bertotti, Submissa, Todos Têm um Dono. E a minha dica de leitura de hoje, além do Submissa, é Consultório Psicológico, do Dr. César Vasconcelos de Souza, um livro que você encontra no site da Casa Publicadora Brasileira. Dr. César Vasconcelos sempre está aqui no programa, tem este livro lançado já há algum tempo, um sucesso, e você vale ter aí em casa, tá? Fala de tudo aqui, relacionamento, comunicação, casamento, educação, sexualidade, de tudo aqui no livro Consultório Psicológico. Vamos ainda mais, Darleide manda um abraço para a amiga Jeane, aqui de Cupira, em Pernambuco, tão longe, queridos, muito obrigada pelo carinho. Ela está sempre acompanhando o nosso programa. O Marcos Couto, também ligadinhos. Ele, o Marcos, a sua linda e maravilhosa esposa, Rosi, lá de Rolim de Moura, em Rondônia, mandando um abraço também para sua esposa querida. A comunicação em família é trivial para o bom relacionamento e longevidade para o matrimônio. Tá. Carati, um abraço para você. O Joseph William diz, para que se comunicar se as pessoas não querem escutar, ora? As pessoas não ligam, é melhor deixar para lá. Não, como que é o nome dele? É o William. Gente, alguém fala com o William, por favor, alguém escuta o William, judiação. Ele tá querendo... A gente tem uma necessidade de ser escutado, não tem? Todos nós temos. A gente pode falar, mas a gente quer ser... Eu tenho a impressão que a gente tem mais necessidade de ser aprovado do que ser escutado. Quando alguém me escuta e me interpreta mal, eu fico pensando assim, então, por que não some? Né? Porque assim, é nosso não ser rejeitado. Então, nem é só, por exemplo, o fato de meu marido não estar me ouvindo me dá a ideia de que ele está me rejeitando. A minha interpretação é que ele está me rejeitando. Por mais racional que você seja, ou tente ser e instruído... Mas também quando meu marido... Mas também quando eu falo com o meu marido e ele discorda de mim, eu penso, era melhor que ele tivesse ficado calado. É porque a gente quer que sempre concorde. Sabe que outro dia eu estava lendo, eu acho que eu até falo isso no livro, uma pesquisa falando que essa sociedade de redes sociais deixou a gente mais narcisista, mais impaciente e mais carente. Quer dizer, você tira uma foto e você coloca lá e passa 5 minutos e você olha, ninguém curtiu, ninguém falou nada. Ai, ninguém gosta de mim. Poxa, nem um like me deram. Nem um like. Nem comentaram o meu cabelo cacheado. Quer dizer, você fica uma ansiedade de aprovação, de que as pessoas falem com você, de que as pessoas concordem com você. Porque ninguém gosta de ser que discorde. A gente até fala, né? Eu até falo pra todo mundo, não, pode discordar à vontade. Mentira, né? Não gosto que discorde. O desenvolvimento do nosso imaginário é uma coisa incontrolável. Nós vamos crescendo e vamos criando um imaginário. E o nosso imaginário vai alimentando expectativas. O falante, ele tem mais probabilidade de ir eliminando algumas expectativas falsas no meio do caminho. O mais calado é o que sofre mais com isso. Porque o mais calado, ele constrói um imaginário e em cima desse imaginário ele dá sentido e significado. Vai ser assim, isso vai acontecer e espera que aconteça. Ele é mais paciente para esperar, mas ele tem certeza que vai acontecer. E o tempo vai passando. E quando pela primeira vez alguém fala dentro dessa expectativa, dá no contrário do que você falou, aí é inaceitável. Porque se ele foi paciente e esperou, quem sabe o que ele estava esperando? Ninguém sabe o que ele estava esperando. Então, nós todos temos que imaginar o seguinte, quem está perto de nós, nós não temos o direito de levar para perto de nós para fazer sofrer. Nenhuma pessoa tem o direito de tirar alguém da sua casa para tornar a sua relação pior do que era. Porque ninguém casa para viver a mesma vida. Quanto mais, menos do que tinha. Nós casamos para viver melhor.
Nós construímos, foi Deus que fez isso, viu? Não vão pensar que foi o inimigo, foi Deus que fez isso. Que a ideia de que o casamento é o alvo maior de todos os seres humanos foi dado para nós pelo Criador. Agora, a maneira com que isso tem sido transmitida e a maneira com que as pessoas têm recebido, que é muito individual, isso altera completamente o plano de Deus. E o diabo entra de sola, nós damos chances, temos os meios de comunicação, a televisão, fazendo uma porção de estragos que fazem a gente pensar de um jeito e agir daquele jeito, esperar daquele jeito. Então, nós somos o conjunto de tudo isso. O pecado dentro de nós, esqueçam Satanás como pessoa, o pecado dentro do indivíduo é que alimenta esse egoísmo, esse narcisismo, esse desejo de egocentrismo, que todo mundo olhe para mim e me veja. Mas nós precisamos lembrar do seguinte, quem está perto de nós tem o direito de ser tratado de maneira diferente do que os comuns da vida. Tenho visto homens e mulheres que são excelentes comunicadores na igreja, com os vizinhos, às vezes até com os filhos, e não são com o cônjuge. Eu pergunto para homens e mulheres que têm problemas de comunicação na relação, sem exceção, pergunto para todos. Antes de eu dar os meus conselhos, eu pergunto para ele ou para ela, como é que é o seu relacionamento no seu trabalho? Você tem dificuldades? Ou calado, ou falante, sem exceção, nenhum deles tem problemas. Nenhum deles tem problemas. Eu pergunto, qual é o problema? Se só tem gente boa perto de você? Não, você se comporta bem lá, você se controla, você se esforça. E agora, perto da pessoa que se escolheu para levar para dentro da sua casa, você tem o direito de colocá-la lá e fazê-la sofrer? Com uma condição única, é exclusivamente sua, seja o homem ou a mulher. Nós somos muito cruéis quando casamos. Eu não estou querendo dizer que a outra parte é boa. Não estou dizendo que ela é boa. Não, eu não estou contemplando esse aspecto. Mas tem um aspecto que eu estou contemplando. Sobre o que eu sou, eu tenho controle. Eu só permito que os outros... Eu só me torno o que os outros querem quando eu permito. Então, mesmo quando eu digo para um homem ou para uma mulher, o marido que você tem, você o fez, de certo modo, eu estou repartindo a responsabilidade com ela. Mas quem se fez, ou seja, aceitou ser feito, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, pessoal, nós construímos nas relações que temos o que somos. Onde estamos sendo vigiados para ganhar salário e tudo mais, nós nos controlamos mais. E onde não temos essa vigilância, nós nos soltamos mais. E achamos que o outro tem que engolir, porque estamos acostumados a receber aplausos. Essa pessoa poderá nos aplaudir, se também souber nos ouvir quando não temos aplausos. E é uma coisa meio burra até a gente não fazer isso, né? Porque se eu trato bem o meu chefe, que vai ser meu chefe por quê? 30 anos, talvez, no máximo, depois eu vou me aposentar e nunca mais vai falar comigo, porque não tratar da melhor forma possível quem vai morrer ao meu lado, quem vai ficar comigo até o último dia, né? Quer dizer, você trata bem aquele que está com você por uma relação de interesse e depois vai te apartar, e aqueles que vão ficar com você pro resto da sua vida, que é quem vai ficar com você na dificuldade, que é quem vai te amar, independente. Esse vai tratar soco e pontapé, é burro isso. Então, mas há motivos para isso, tá? Depois você toca. Vamos para o nosso intervalo bem rapidinho, mas a conversa tá boa, não tá? Boa demais, de alto nível. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. Vamos voltando aqui no nosso consultório de família. Bom demais ter a sua companhia. Deixa eu aproveitar e já no começo do bloco mandar assim um meu abraço, meu carinho para todos os amigos com quem estive junto nesse fim de semana aí em Curitiba. Os amigos da Igreja Adventista do Boqueirão, que nos recebeu com tanto carinho, toda a caravana da Novo Tempo, todos os amigos daqui da Novo Tempo que pudemos ir juntos. Foi um prazer nosso estar com vocês. Muito obrigada. Quero mandar um abraço para Márcia, quem cuidou de toda a programação, obviamente acompanhada de todos que fazem equipe daquela igreja querida ali no Boqueirão, em Curitiba. Ainda um abraço para Joeide, um beijo, meu amor. Muito obrigada pelo carinho também. Mando um abraço para os jovens que estiveram durante um programa jovem que acontece na Igreja Adventista Central de Curitiba, o Plugged Central, eles chamam. O Plugged Central, um dos programas jovens mais lindos, eu posso dizer talvez o mais lindo que eu já vi na minha vida, com espiritualidade, com graça, com bom humor, com muita criatividade, com muita entrega. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Parabéns, que Deus os abençoe. Jovens numa igreja a partir das 9 da noite até a meia-noite. Imagina! Num sábado à noite, onde que esses jovens estariam? Talvez num shopping, talvez na
na casa dos próprios amigos, assistindo, sei lá, filme. Não sei o que se faz no sábado à noite quando não tem um programa de qualidade para fazer. Se inventa, né? Mas ali a Igreja Central, cuidada hoje pelo pastor Fernando Iglesias, parabéns, Deus seja louvado pelo que eu vi ali, pelas muitas outras atividades que essa igreja tem feito para abraçar e alcançar os jovens e toda a comunidade. Então fica o meu abraço, o meu carinho especial para a Igreja Adventista do Boqueirão, que nos recebeu sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, e os amigos também da Igreja Central, muito obrigada pelo carinho de sempre. Quer mandar um abraço para o Rio de Janeiro, doutor? Rio de Janeiro, nós vamos estar com o povo querido da Central do Rio, no dia 3 de maio, iniciando um encontro, um seminário para solteiros, uma coisa muito jóia para jovens. Uau. E eu quero contar uma coisa interessante para os jovens, que no dos solteiros, os casais jovens podem participar. Aí. Mas o dos casados, os solteiros não podem participar. É para casar, porque Eles casar acham é injusto, muito bom. eles acham injusto isso, mas... É uma categoria, é uma categoria... É que é um up, né, meu amigo? Estamos falando de um upgrade aí, né? Muito bom. E nós vamos estar na semana de oração lá também, Darlene. maravilha. Vai do dia 3 ao dia, acho que 11. Estaremos nos 2 finais de semana com a Igreja Central do Rio. Vai ser muito bom. Estou orando e sonhando com vocês já. Que delícia, a gente não perde. Vai lá, lota aquela igreja, faz um esforço. Não é qualquer dia que a gente tem uma semana, não é qualquer dia, não é qualquer tempo que a gente tem uma semana com o pastor Edemar Lamarques. O doutor Edemar Lamarques tem uma vida entregue ao aconselhamento, à busca de ajudar casais. Já trouxemos aqui um casal que estava assim com o casamento acabado, simplesmente acabado. E para a honra e para a glória de Deus, por meio de um aconselhamento ungido da graça e da misericórdia de Deus, houve restauração. Ainda mandando um abraço para os amigos lá de Curitiba, um abraço para o Guilherme e para o André Bertazzo. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, parabéns. E outros queridos mais envolvidos aí no Plug It Central. Eu quero mandar abraço também com a mulherada do IASP, que eu vou estar com as mulheradas da PSO no IASP, sábado que vem. A PSO? O que é isso? É uma associação, uma região em São Paulo, de Sorocaba região, Paulista Sudoeste, as mulheres vão estar tudo lá no IASP. E para as mulheres de Juazeiro, no outro final de semana, lá na Bahia, minhas conterrâneas, eu vou estar em Juazeiro. Pensei que era Juazeiro do Norte. Também vou estar em Juazeiro do Norte. Minha cidade, querida. Mentira! Vou lá falar com a mulherada da tua cidade. É em junho com elas. E agora eu Juazeiro na Bahia, minha terrinha. E um beijo pra minha mãe linda que tá me assistindo agora. Que delícia! Peraí, deixa eu entender uma história. Fabiana Bertotti vai lá em Juazeiro do Norte, é minha cidade. Ninguém chamou. Então, tá né, bom, pessoal? Tá no último fim de semana. Desculpa, gente, eu não ia contar. No último fim de semana de maio, estaremos com o pessoal do Bosque numa semana inteira. Bosque dos Eucaliptos. Aqui em São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos. Estaremos com eles no primeiro fim de semana com os casais. O último de maio com os casais. E o primeiro fim de semana de junho com os jovens do Bosque, aí na região do Bosque. E a semana inteira com eles de novo. Muito Vou dar bom, 2 semanas, vai ser bastante. Deus os abençoe. Vamos continuando aqui com o nosso programa, tendo a sua participação pelo Twitter. Você que está retweetando o link de hoje tem possibilidade de levar o livro da Fabiana Bertotti, Submissa a Todos, tem um dono. A Patrícia nos acompanhando, a Surua... Bom... A Renata Cíntia, deixa eu ver aqui como que eu consigo falar com você. A Carla nos acompanhando, muito obrigada pelo carinho também. Amados, vamos continuando falando da comunicação. Por exemplo, as redes sociais. Você falou agora há pouco dos jovens estarem, os adolescentes afastando-se das redes sociais porque ali eles se encontram... Não, eles estão afastando das que os pais estão, porque elas estão indo para outra, né? O que eles estão fazendo? Eles estão indo para o WhatsApp, eles estão indo para redes mais fechadas, em que eles conversam só com os amigos para os pais não verem. Essa é uma delas. A outra razão, realmente, a Veja intitulou essa matéria O Gigante Sem Forças. Ou O Gigante Perdendo a Força, alguma coisa assim. Que estão saindo do Facebook porque eles perceberam que ele está tomando muito tempo. Congestionou demais. Então, quando você vai abrir a sua página, em vez de você encontrar quem você talvez esteja esperando, imaginando, você tem N pessoas que estão enviando fotos, comunicação. E veja só, a juventude, a faixa etária que vai dos 17 aos 25 anos, está considerando que estão perdendo está tomando muito tempo manter essa rede. Então, o que eles querem? Eles querem ir para uma rede onde eles possam se comunicar de novo com quem eles querem, mas com um grupo mais selecionado. Está tendo uma saturação. Tem um livro muito interessante, eu devia trazer, que eu estou lendo, chama Geração Superficial, é do jornalista Nicolas Carr, que ele é muito interessante para quem quer entender esse fenômeno da internet no nosso cérebro. Essa
essa saturação da multidão que vem acontecendo na última década está trazendo pessoas, está fazendo com que as pessoas se isolem cada vez mais, buscando o contato social. Quer dizer, as pessoas estão nessas redes, querendo contato social, mas elas estão cada vez mais isoladas nessas redes. E agora, uma década depois, elas estão sentindo esses efeitos nos relacionamentos falidos, nas relações que não se aprofundam mais, nessa carência de uma coisa mais profunda, que é o relacionamento físico, porque você pode ter 5.000 amigos no Facebook, sábado à noite, quem é que te chama pra sair? Ninguém. Então você tem 5.000 seguidores no Twitter e você quer dar uma voltinha, bater um papo com alguém e não tem ninguém, porque tá todo mundo ali naquela rede social. E as pessoas acabaram fazendo, eu acho que dessas redes sociais, um consultório. Quer dizer, a pessoa tá triste, vai lá e faz aquele depoimento, mas não conversa com o marido que tá do lado. Quer dizer, ela tá com um problema de relacionamento, ela faz todo um desabafo no Facebook, ela faz um desabafo no Twitter, mas ela não conversa com quem é o motivo, com quem é o alvo do problema dela. E o problema todo as pessoas estão desertando do Facebook, tem a ver com isso. Saturou. Quer dizer, eu estou nessa multidão toda, mas ninguém me ouve. Eu estou aqui nesse monte de gente, esse monte de barulho, de anunciantes, porque o que eles fazem é vender a gente para essas pessoas, como a televisão faz, e quando você quiser falar da novela, realmente é um negócio para a gente conversar mais seriamente. Quer dizer, eles estão vendendo você e, de repente, você está assim... Sabe quando você está numa multidão, no calçadão da 25 de março e ninguém te conhece de fato, ninguém está de fato interessado em você. É uma comunicação que não é comunicação, é só uma exposição e é diferente isso. A Fabiana mencionou a ilusão. A ilusão, ela para você, ela é real enquanto não é descoberta que ela é ilusória. O ilusionismo desenvolvido por cada pessoa, ele é gostoso, porque ele te faz pensar numa coisa que você quer, satisfaz a sua necessidade emocional naquele momento, até que você descubra que não é. Aí a queda é muito grande. Quanto maior o tempo que você passou iludida com uma pessoa, uma situação, mais grave vai ser a sua queda na realidade que você constatar. Então, essa semana inteira se comunicando com tanta gente, dá a ideia para você que você tem muitos amigos, geralmente na parte que você não tem. Mas eu gostaria de fixar isso no casamento. Está havendo um nível elevadíssimo de infidelidade através das redes sociais. O indivíduo não vai para a cama, às vezes nem tem condições, e nem tem interesse até. Homens e mulheres. Ele não tem interesse de ir para a cama, de ter relações sexuais físicas, mas ele tem uma relação emocional extremamente traidora, porque a pessoa que está à distância provavelmente está com a mesma necessidade que esse daqui. Eles estão trocando informações que não conseguem fazer com o cônjuge, não porque o cônjuge não seja um bom ouvinte necessariamente, mas porque o cônjuge tem muito conhecimento para poder ir atrás daquela conversinha parcial. Porque você fala para mim, Darley, o que você quer que eu escute. Se eu sou desconhecido, o que eu vou fazer? Escutar o que você falou. E vou corresponder, né? Vou corresponder a você como seu amigo, como uma pessoa que tem uma certa admiração por você, vou corresponder ao nível da sua comunicação. Mas se eu te conheço, eu faço perguntas. Verdade. E nós não gostamos de perguntas que nos fazem pensar em realidades que nós não queremos admitir. Então, a injustiça desta comunicação não é só a traição com a pessoa, ela atrai quem ela é para você. E alguns que eu tenho tido o privilégio de ajudar para corrigir isso aí, eu fico tão triste de perceber o nível de paixão que havia ainda na pessoa, pelo seu marido, pela sua esposa, e ele estava desgastada pelo tempo que gastaram com comunicação nas redes sociais, com gente que necessariamente não são gente ruim, mas que não favoreceram uma boa comunicação. Então, nunca estivemos tão próximos devido à rede social. Sim. Eu falo com um amigo meu do Japão, como se estivesse no meu quintal. Eu atendo os meus clientes pela internet como se estivesse falando com eles na minha sala. Mas nunca estivemos tão longe, porque a gente não tem pessoas de carne e osso perto da gente para fazer com que a gente sinta que a gente tem toque, que a gente tem valor, que a gente tem significado. Então, a própria rede faz com que quem está fora diga coisas que eu quero ouvir e quem está próximo não consiga dizer. Talvez não consiga porque está vendo outras coisas. Então, nós temos que cair na real de que precisamos admitir que a comunicação interna ainda é a mais... Ela não alimenta a ilusão. Algumas são agressivas. Não estou contemplando essas aí. Agressivas no verbo e agressivas no tratamento. Mas dessas dá para se corrigir, dá para se moldar. E a própria rede, Novo Tempo, pode fazer algo nesse sentido. Vocês citaram a possibilidade, o distanciamento, a fuga dos filhos
dos pais, se referindo ali ao universo do Facebook, por exemplo. Onde que os pais mais erram? Quando que os pais mais erram ao se comunicar com os filhos, para não ficar assim tão solto, filhos? Talvez na fase da adolescência, ou em algum outro momento que vocês queiram elencar. Onde os pais mais erram ao comunicar-se com os filhos? O começo da comunicação é quando começa a vida. Ok. Nasceu, você já começa a se comunicar. Você se envolve com a criança. Ela não te entende, ela não entende as suas palavras, mas ela entende a sua comunicação. Ela entende o seu afeto. Chegar perto, cochichar no ouvido do bebê, beijar e dizer eu te amo, gosto de você, amar a mãe do bebê, porque ele está apegado a ela fisicamente, mama nela, graças a Deus, a maioria das mulheres consegue amamentar, e ele está apegado fisicamente e emocionalmente. Então, esse marido que se apega à mãe, faz o filho se sentir seguro na emoção, fala com ele, cresce fazendo isso, brinca junto, conta histórias, cresce com a criança nesse nível, porque a construção do relacionamento, ela acontece antes dos 7 anos de idade. Se você não cultivar amizade até essa idade, pode esquecer, vai ser muito difícil você conquistar a amizade do seu filho daí para frente. Porque a partir dos 8, 9 anos, ele escolhe os amiguinhos em preferência a você. Muita gente olha para 14 anos, não, 8, 9 anos. Ele escolhe os amiguinhos como preferência a você, mas nunca para trocar por você. E é interessante agora, também que eles... se você não ocupou o lugar na vida dele até ali, ele não está trocando você. Não, ele não está trocando você, você nunca existiu. Agora, você se comunica com a criança transmitindo afeto, carinho, amor, amizade, segurança. Quando precisar, e vai precisar, você transmite correção, disciplina, orientação, limites. Agora, o que os pais fazem? Pais e mães, eles têm a babysitter chamada TV e mais uma série de equipamentos que podem fazer isso. No momento que falam com a criança, geralmente, falam para repreender ou para dizer, não, você não pode ir lá. Ou então, faça isso para a mamãe, faça isso para o papai. Esta pessoa, assim que puder, ela vai descobrir que tem alguém que se comunica com ela não só pedindo, mas oferecendo muito. O traficante é um dos melhores indivíduos nesse sentido. O traficante sempre começa doando. Primeiro ele dá atenção, ele não dá droga, ele dá atenção. Ele pega um moleque... Por que a maioria das incidências de morte são em gente que tem graves problemas emocionais em casa, especialmente adolescentes? Ele encontra o traficante e ele diz para ele, você é muito legal. E vai, conquistou a amizade, dá para ele a droga. De graça, de graça. Não cobra nada e pede nada em troca. Quando ele ficar dependente, ele passa a ser não só consumidor, mas até um vendedor. É simples. Então, aprenda, é uma coisa feia a gente dizer isso, né? Aprenda a conquistar o seu filho com o traficante. Ofereça para ele atenção, valor, amizade e dê para ele muita coisa boa. Porque quando você precisar tirar, ele está pronto para te oferecer. E também tem aquela coisa de que a gente olha os pais, quer dizer, os pais têm aquele... Hoje, cada vez mais, os pais dão coisas para poder suprir uma ausência, e é esquisito, porque a gente, na verdade, sempre vai sentir falta dos pais. Eu me lembro que a minha mãe trabalhava quando eu era criança, e o melhor momento do dia era quando chegava. Mesmo que ela não fizesse nada, não falasse comigo, ela estava ali em casa, então eu tinha ela por perto. Então, a sensação de conforto era muito grande, de segurança era muito grande. Os filhos querem os pais, eles até os chantageiam para conseguir coisas, eles até sabem onde é o ponto fraco para conseguir vantagens, e os pais acabam dando isso por causa da maldita culpa, porque justamente não tem tempo, mas tem a questão da coerência também, porque a gente olha o que os pais estão fazendo. Então, os pais ditam muitas regras, mas não vivem essas regras. Então, ele diz para você que é honesto, mas você não vê ele sendo honesto. Você não vê ele sendo carinhoso com a tua mãe, ou com o teu pai, ou com seus irmãos, e ele vai pregar conceito para você, vai dizer preceitos, mas você não vê exemplo. Então, a comunicação... de palavras por palavras, eu também comunico, ó, faça isso, faça aquilo. Mas e a comunicação não verbal? E o exemplo, e o afeto, e a postura, e a conduta? Isso é comunicação também, e você aprende com grita isso. mais alto. Muito mais. Dizem que a gente pode se comunicar de todas as formas e se precisar a gente usa as palavras. Na vida familiar, dentro de casa, é bem isso. E a gente fala de casais, mas com os pais é a mesma coisa, quer dizer... Você está vendo uma coisa, você está aprendendo aquilo até os 7 anos. Aí depois o pai vem dizer para você não fazer isso, mas o senhor sempre fez, eu aprendi assim. Quando um zomba do outro, o pai zomba da mãe, a mãe zomba do pai, ou um zomba do filho, do irmão, essas crianças riem juntos. Mas na frente, a colheita maior é a infidelidade em fazer o que o outro falou. Porque ele não acredita em uma pessoa que zomba. Ele riu, ele sabe quem é ele. Então ele também pode fazer isso com os outros. Então, a realidade da vida doméstica, ela é mais forte do que cada um é fora do que a gente imagina. Mesmo quando você não faz nada. Aliás, exatamente quando não faz nada. Quando você não faz nada, você fez mais pela pessoa
em termos de maldade, de prejuízo, do que você falando às vezes. E quem está perto machuca mais, porque quando você conhece a pessoa, quando ele falou que você consegue ter um relacionamento na rede social que é irreal, justamente porque quem está lá na cama dormindo te conhece e vai questionar. E é exatamente isso, quer dizer, a pessoa que está perto de você e que vai falar verdades é a que mais vai te machucar. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande do jeito que a gente fala. Veja, você não fala com seu chefe de qualquer jeito. Quando você vai conversar com ele, ou com um colega de trabalho, ou com um superior de trabalho, você escolhe as palavras, você vai com jeito. Às vezes você está com muita raiva. Quantas vezes eu queria pular no pescoço de alguns líderes meus e... Não, porque isso vai me trazer consequências, vai estragar a nossa relação. Então, e isso vai ter problema no futuro. Isso? O que segura essa pessoa? Um elemento dado por Deus para nós no livre-arbítrio chamado vontade. Vontade não é desejo. O meu desejo era meter a mão na cara. É isso mesmo. A minha vontade controlou a minha ação. Então, o meu desejo na provocação do meu cônjuge é um. E quem está mandando na minha vida? O desejo ou a vontade? Porque onde o desejo estiver mandando, a nossa natureza carnal, perversa e pecaminosa, está mandando. E fique bem claro para cada um. Especialmente essa enorme multidão de cristãos que nos ouvem, que para mim me preocupa mais. Bem claro. A sua natureza não é mudada quando você é convertido. A natureza está lá, ela está controlada por um poder fora de você, autorizado pela sua vontade, que é o poder do Espírito Santo. Lembre disso, está controlada, ela não está mudada. Só vai ser mudada na transformação por ocasião da volta de Jesus. Quem está dentro desta casa, do indivíduo convertido, é um pecador. E quem convive com ele são um bando de pecadores. Tenha consciência disso e busque o poder de Deus, porque só esta nossa conversa aqui e muitos outros livros não vão fazer de você uma pessoa diferente. Se se conscientiza, amanhã está fazendo tudo de novo. Mas se você se conscientiza, entrega isso para Deus e pede o poder dele, você vai ser outra pessoa, porque ele te torna. Mas ele diz pede todo dia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa renovação ela é diária, não só diária. Às vezes, quando eu me topo com o meu problema, diante da Yara, o meu problema pessoal, onde eu mais manifesto dificuldades com ela, eu tenho que fazer isso várias vezes. Me pego orando a Deus e pedindo socorro. Porque a gente pede uma vez e acha que já vou te contar o meu salmo de socorro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu pego nele e ele me responde na hora. E isto nós temos que fazer constantemente. Lembrar que o convertido, por mais sincero e total que seja, consagrado à natureza divina e pecaminosa. Bobeou, como diz Paulo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Perfeito, essa é a conversa de hoje, comandada aqui pelo doutor Edemar Marques, que é pastor. Por isso, essa palavra pastoral, esse chamado a experimentar algo além do que os conceitos humanos revelam. E também a conversa com a jornalista e escritora Fabiana Bertotti no programa de hoje, tendo você aí do outro lado também na companhia. Fica um programaço, como você está dizendo aqui pra gente, no Twitter. Vai retweetando o link. Hoje tem a possibilidade de levar um livro da Fabiana Bertotti, mas retweeta o link que nós estamos aí trocando com você. Calil Neres, muito obrigada. Muitos preferem se expor em uma rede social do que conversar com alguém do laço familiar que está mais perto dele. É o resultado do que nós estamos dizendo aqui, ou melhor, é o que eles estão entendendo do que eles estão comentando aqui no programa. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta, manda suas perguntas. Não é intervalo ainda não, Aline? Deixa eu te dizer uma coisa, assim, quando eu estiver falando aqui no ar e você fala aqui, eu não estou entendendo nada. Deixa eu mostrar para o pessoal aí de casa, ponto eletrônico, mostra aqui. Isso é um terror nas nossas orelhas. Ponto eletrônico que serve para minha assistente ou meu diretor, ou quem quer que esteja comandando a minha vida nesse momento, fala comigo e aí ela está me dizendo, ainda não, e eu pensava que era agora. Deixa eu puxar o assunto da televisão, então. Já que ponto é um assunto de televisão, deixa eu puxar o assunto da televisão. Você quer que eu puxe o assunto da televisão ou não, Darlete? Eu acho que você tem que ser... Ela me disse de 1 minutinho. Eu acho que vai ficar devendo para o Sem Tabus. Isso. É boa, Sem Tabus. A sua palavra pastoral para a gente encerrar o programa. Muito obrigada. Ok. Bom, eu quero dizer a todos o seguinte. Comunicação, todos nós temos necessidades e nascemos com a condição de fazê-lo. As nossas emoções não resolvidas interferem na nossa comunicação. Esse é o ponto mais importante. Talvez quando estiver tendo dificuldade de ser entendido ou entendida, faça a pergunta, será que eu estou me expressando adequadamente? Pegue a pessoa com quem você está tendo dificuldade, num dia que você está calmo ou calma, e pergunte, você está me entendendo? E deixe o outro falar à vontade. Não interfira, nem
interrompa. Ele vai te responder. Posso ler um texto antes, Darleide? Eu preciso. Deixa eu ler esse texto, por favor. O texto de Provérbios, capítulo 18, diz assim: uma pessoa ofendida é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Do fruto da sua boca enche-se o estômago do homem, o produto dos seus lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Amém. Cuide com isso, é muito importante. Passagem? Passagem é Provérbios, capítulo 18, versículos 19 a 21. Obrigada, pastor. Um tesouro. Fabi, a gente se fala no outro dia, Ai, princesa. eu precisava falar um negócio muito sério pra você, antes de acabar. É que assim, gente, vocês não estão entendendo. Tem alguém fazendo aniversário de casamento. A gente falou tanto de comunicação, então eu queria mostrar uma última imagem desse programa. Jota, corre aqui que tá acabando o programa, Olha Jota! só! Olha só! Pessoal. Isso é comunicação. Não, uma imagem isso vale mais que 1000 palavras. Ah, meu amor. 25 de abril de 1993. 20 anos se passaram, mas não passou o nosso amor. Lindo. 20 botões de rosas, representando os 20 anos vividos e os 20 vindouros até Jesus voltar. Amém. Até a eternidade. Pode beijar a noiva. Ai, esse beijo é sem tabus, hein, gente? Não. Muito obrigada. Agora eu posso encerrar, Aline? Hã? Deixa eu dizer assim, por isso que ela estava me apressando, não estava entendendo nada. E você não querendo que eu falasse, Obrigada, mas meu amor. como? Realmente são 20 anos juntos, uma filha, 2 filhas, na verdade, mais uma que está conosco e outra que Jesus há de ressuscitá-la naquele dia especial. E somos uma família feliz porque Deus a fez, Deus a construiu. E que o que Deus uniu, nunca, jamais nada no mundo separe. Amém. Obrigada. Amém. Que lindo. Isso é real, né? É real. Não é virtual, é real. Esse é real. Marido, siga um exemplo Parabéns, do Jota. Jota. Flores de vez em quando Jota, faz um foi bem demais. pra comunicação. Arrasou, demais. hein, Jota? Vai ter marido morrendo de inveja Parabéns. essa noite. Mulheres, Obrigada. Você aguentem vê, eu fico essa. pensando, como é que um homem desse Imita pode o criar amor, algo? né? Pode imitar o amor. Exatamente. Aí Pode tá imitar. todo mundo imitando. Amor, Tá Obrigada, Lindo obrigada. Você de demais. casa, vocês, muito obrigada. Fabiana Bertotti, obrigada minha equipe, Aline, um beijo a todos. Obrigada meu marido, me cuida há 20 anos, obrigada. Você de casa, muito obrigada pelo carinho. Esse final de semana uma senhora falou assim, Darleide, mostra o seu marido, quero conhecer seu marido. Aqui o Olha, marido, aqui o olha aí. Ah, marido. você acha que Tá vai ter aí, uma ó. mulher dessa assim se não tem um maridão aqui? Meu amigo, não tem Verdade. mulher boa sozinha, não. Obrigada, muito obrigada. Você de casa também, muito obrigada pelo carinho, pela companhia, pelo respeito, por fazer parte desses momentos bonitos da vida. Nosso encontro fica marcado para toda segunda-feira ao vivo, vou esperar você, mas por enquanto deixa eu aqui, vou ficar curtindo o maridinho e os amigos de perto. Beijo, até semana que vem. Muito bom, muito bom. Um abraço. Comunica Obrigada. agora, quantos botões de rosa?